Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com muita satisfação que a gente inicia essa live com um tema que realmente eu acho que todos e todas estão muito curiosos. Eu também já estou muito curiosa. Nosso amigo convidado de hoje vai dizer como, como um tomate pode fazer o seu home office render mais. Eu não sei se você sabe, na função advogada, estou me acostumando muito bem com o home office. O problema é que o rendimento já não é, né, o quanto eu gostaria. Por isso, eu também já me prontifiquei e trouxe aqui, ó, claro que não é um tomate, é um tomate cereja. Ó, como eu quero render mais, eu trouxe um, dois, três tomates para descobrir como é que faço para render mais no meu home office. Agora eu vou perguntar para o profissional se é o tamanho do tomate que faz a diferença ou a qualidade, porque eu preciso render mais e você também precisa render mais no seu home office. Então, gente, não perca essa live, porque você com certeza, até o final dessa live, você vai ver que o seu rendimento vai ser melhor. E você que é empreendedor, além de ser mais, também envolve a questão de econômica, ou seja, muito mais negócios feitos, muito mais negócios, muito mais faturamento. Isso é muito bom. Então, antes de mais nada, quero aproveitar e mandar uma saudação toda especial às nossas presidente, presidente e vice-presidente. Eu falo presidentes. A presidente da Associação das Mulheres para a Paz Mundial, a nossa querida Georgina Esparza. Um abraço, Georgina, e todo o pessoal aí da associação, e também a nossa querida amiga, vice-presidente Célia Regina. Um abraço, Célia, e a todos da associação que estão conosco agora. Os nossos amigos empreendedores, do Núcleo do Empreendedorismo da AMPEC, foram convidados, os capelães de Curitiba e região metropolitana, os nossos amigos aqui de Curitiba e toda a região metropolitana estão com a gente também. Daqui a pouco já vou comentar de quem está conosco. E você também pode matar essa curiosidade. O que você acha? De que forma o tomate pode fazer com que a gente renda mais? E eu vou daqui a pouco também apresentar o nosso ilustre convidado, tá? Mas antes disso, eu quero explicar para você, quem não conhece o movimento Unidos por Elas, que é um movimento ao qual eu fui idealizadora, junto com a Associação das Mulheres para a Paz Mundial, para diminuir de uma forma eficiente o número de violência doméstica. Porque quando existe a violência doméstica, toda a sociedade acaba tendo consequência. Então, se você parou para pensar, quando existe uma vítima, ela vai recorrer a um atendimento. Esse atendimento é público, a delegacia é um direito dela. Se existe uma agressão física, ela vai recorrer aos postos de saúde. Esses postos de saúde são públicos, a maioria das vezes. Quando você tem uma criança, essa criança vai para a escola e ela tem um baixo rendimento porque o ambiente dela é um ambiente agressivo e é um ambiente público, ou seja, o Estado ou a prefeitura também sofre com esse baixo rendimento dessa criança, às vezes repete de ano. O agressor, por sua vez, tem a Lei Maria da Penha, tem que pagar o seu preço. Vai usar todo o sistema do DPEM para poder ficar preso, para ter a penalidade, o sistema do judiciário, e quem paga essa conta? Todos nós da sociedade. Então, a gente precisa saber a raiz desse problema. E nós, Unidos por Elas, são homens e mulheres unidos para resolver esse problema pela raiz. De que forma? Cuidando da vítima, para que ela possa empreender, para que ela possa ter autoestima, enfim. O dia depois que ela faz o boletim de ocorrência, como é que fica? Nós estamos aqui para te ajudar. E essa criança com baixo rendimento, nós também temos aqui uma equipe de profissionais voluntários. Claro que com a pandemia ficou um pouco mais difícil, mas a gente tem vários projetos para ajudar também essa criança, esse adolescente, essa criança, com uma equipe multifuncional. Esse agressor existe já em outros municípios um tratamento
a qual ele passa e com reincidência praticamente zero. Ou seja, a gente está cuidando da violência doméstica com efeitos positivos e eficazes. Por isso, unidos por elas. Porque eu, como vítima de violência doméstica por 10 anos, hoje tenho um novo casamento, a qual meu marido respeita, inclusive ele está aqui, quero mandar um abraço para ele, um beijo para ele, Andros Paz, um beijo, meu primeiro apoiador, e realmente ele cuida de mim. Esses homens abominam qualquer tipo de agressão. E esses homens têm que estar junto com as mulheres para que a gente possa ajudar esses homens e ajudar essas mulheres e essa família. A família é o esteio da sociedade. E nós precisamos cuidar dessa família. Esse é o recado Unidos por Elas para vocês. Se você tem alguma dúvida, faça alguma pergunta. Antes de falar do nosso convidado, todo mundo está ansioso para receber esse convidado. Ele já está com a gente, nosso amigo. Mas antes eu vou falar quem está conosco aqui já. Mande o seu comentário e faça perguntas também para o nosso amigo psicólogo. Quem está conosco aqui já? Unidos por Elas. Boa noite, amigos do Unidos por Elas. Boa noite. A Rosemary Nani está com a gente, a doutora Maria Vanilda, boa noite, doutora Marcelene, uma amiga contemporânea de faculdade, um beijo. A meu marido, eu já falei, né? Débora Brockwell de Alves Correia, estou curiosíssima para ver o que eu faço com o tomate. Olha, não contei para ninguém. Olha, esse segredo é um segredo aqui, né? Que o doutor vai explicar, doutor... Quase doutor, né? Ele ainda é mestrando, né? Depois vai para o doutorado. A Rosângela Serigati, uma boa noite, Rosângela, um beijo para você. Felipe Nandes está com a gente, um abraço, Felipe. Unidos por Elas fala boa noite a todos os nossos amigos. Só um minutinho para tomar uma aguinha aqui. Regina Soares está com a gente. Associação das Mulheres para a Paz Mundial de Curitiba. Boa noite, doutora. Boa noite a todos vocês, Amanda e todo o pessoal. Solange Caldas também está com a gente. Desculpa, gente. Boa noite, Solange Caldas. Felipe. Sou filha da Rose. Felipe Nandes falando. Sou filha da Rose. Agora eu gostaria de, desde já, fazer a apresentação e convidar. Desculpe, gente. Deu o bichinho aqui do... Já passa. Ao vivo é assim mesmo, tá? Todo problema, mas a gente está aqui como seres humanos passivos de qualquer falha, tá? Então vamos lá, continuar, firme e forte. Ele é psicólogo, mestre, graduado pela Faculdade de Pequeno Príncipe, mestre em ensino das ciências da saúde pela mesma instituição. Em 2019, ganhou o prêmio como jovem pesquisador no Congresso Internacional Brian High and Emotion 2019, com o trabalho em português, A Invisibilidade dos Sistemas Internalizantes em Escolas, com financiamento da CAPES. A sua dissertação de mestrado é intitulada Correlação das funções executivas em escola com transtorno em déficit de atenção / hiperatividade, comorbidade com transtorno depressivo maior. Olha que tema interessante. Atualmente realiza palestras, pesquisas e auxilia em bancas de graduação. Atende em consultório clínico de psicologia e enfoque em neurociências. Depois nós vamos colocar também o telefone dele para contato e o site dele. O nome desse nosso amigo é André Lucas Miranda. Uma boa noite, André Lucas. Boa noite, doutora. Tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo jóia, tudo bem. Obrigado pela participação, pela recepção. Estamos aqui para responder todas essas perguntas e também para que os ouvintes, os que estão assistindo, quiserem fazer. Ah, perfeito. E o nosso amigo psicólogo André já esteve com a gente no nosso primeiro
evento que foi ali na Praça Santos Andrade, no dia 14 de março, antes da pandemia. Nós fizemos um evento para quase 200 pessoas, ele esteve ali fazendo um atendimento ao público. Então, André, conte como é que foi essa experiência, você atendendo uma pessoa assim, não sei se já teve outras experiências, como é que foi esse atendimento com as pessoas, homens e mulheres, você gostou dessa participação? Já é costumeiro você fazer esse tipo de voluntariado? Com certeza. Eu acho que desde a prática, durante a graduação, eu já estava envolvido com uma temática assim, né, com psicologia social e trabalhando com população. E o que a gente encontra bastante são dúvidas. As pessoas precisam, não tem o conhecimento não consegue atingir todas as pessoas. Então, nesse programa que eu fui, muito obrigado, já antecipo por você ter me chamado, eu até falei para você, é um grande desafio, porque não é uma abordagem minha, né, trabalhar com violência doméstica, mas eu sei o grau, a sua importância, como que isso causa impactos na vida das pessoas, principalmente nas funções cognitivas da criança. E então nós deparamos com um público que não tinha as instruções devidas, então eles tinham o que eles tinham ao alcance deles era o imaginário, um imaginário muito pobre, muito carente, né? Então foi muito rico você poder participar de forma a mostrar dar algumas sugestões, encaminhamentos para essas pessoas. Ah, perfeito. Você gostaria de dar uma boa noite para alguém, que eu tenho certeza que tem bastante pessoas aí te assistindo, dessas que eu falei. Boa noite para o pessoal aí, para minha família, a princípio falaram que iriam assistir, eu não tenho controle aqui, porque eu estou com uma tela aberta, né? Mas para minha noiva, para a Jaqueline, um beijão para você, para minha sogra, a Maria Vanilda, que ela é fã de carteirinha aí do programa. Com certeza, e para todo mundo que está assistindo, acompanhando a gente. Então, entrando aqui, eu estou tendo a visibilidade agora das pessoas que estão mandando mensagem. Então, a partir de agora, o doutor vai entrar no assunto. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta, mas, doutor, eu sei que você não vai responder agora, mais para frente. Mas, assim, como eu sou uma mulher precavida, o senhor me disse... O senhor não, desculpe, é pela profissão, tá? Profissão, pela idade muito jovem. Como eu preciso de um rendimento, não é home office, né? Estou em home office aqui, comentei no início, acho que você ouviu. Então, eu tomei a liberdade de não só trazer um tomate, eu trouxe 3 tomates aqui, ó. E aí, depois, eu queria perguntar, né? Quando você falar desse tema importantíssimo, porque eu preciso render mais. Então, como eu quero render mais do que eu já rendo, então eu já comprei 3 tomates, só que são tomates cereja. Então, a dúvida também é essa. Qual o tomate certo? Se é o cereja ou se é o normal? Mas guarde essa resposta para mais tarde, porque o pessoal vai ficar aí até o final, porque realmente, gente, esse tema, o que ele vai falar a respeito do tomate, para a gente render mais, vai realmente impactar, tá? Antes de também, eu vou falar que está com a gente aqui, ó, a Claudete Aparecida Miranda Ribeiro. É minha mãe. Beijo, mãe. Parabéns, que bacana. Rosemary Nani, já falei, né? Um abraço, Rosemary. Simone Bornato, boa noite a todos. Rosângela Serigati, boa noite, doutor André Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, seja bem-vinda. Tá vendo? Não é só eu que já chamo de doutor, não, agora já ficou, não tem como. Ó, Alda Maria, seja bem-vindo, doutor. Célia Regina Zaduski, a vice-presidente da associação, está com a gente. Um abraço, Célia. A Célia deve estar curiosa também. Olha, mexeu com algo que é incomum entre as mulheres, que é a curiosidade. E tem muitos homens que também são assim, doutor. Então, ó, isso que João Guilherme Ribeiro. Vai lá, brother, arrasa! Valeu, Gil. Valeu, Gil. Um abraço. Nath Oliveira, boa noite! Ela fala, boa noite! Uau! Vai, André! Minha cunhada, beijão, Nath. Leandro Xavier,
E aí, André? E aí, Leandro, beleza? A Rose Danes fala, tomate é ótimo. Ó, a Débora falou assim, ó, Débora Broquialdo falou assim, eu vou dar um pulinho no mercado comprar uma dúzia de tomates. Ela disse que se for pela quantidade, ela já está comprando uma dúzia. Ah, tem uma pessoa mandando um beijão aqui, ó. A Claudete Aparecida, a Luísa está mandando um beijão. Ó, Lu. Ai, que lindo! Para o meu tio querido. Que bacana, tá vendo? Beijo, Jorge Lu. Luiz Pai, meu sogro, tá vendo? A família inteira em peso aqui. O Rodrigo Miranda, parabéns, André. Um abraço. Estou prestigiando seu trabalho, como sempre, maninho. Esse é seu irmão, né? Rodrigo Também. Miranda. Abraço, Rodrigo. Valeu, cara. Deixa eu ver. Raul Alonso, André lindo. Opa! Também, Raul. Beijo. A Célia, da vice-presidente lá da Associação, está dizendo: sim, já tem uma caixa de tomate aqui. Olha, gente, o pessoal está acumulando tomate. Meu Deus do céu, o negócio é. Olha. Felipe Nantes, boa noite, tenho 12 anos e estou amando essa live. Live para você, Felipe. A Evelyn, parabéns, cunhado, Evelyn Correia. Né? Agora vamos ao tema, porque o pessoal está... Beijão, Evelyn, obrigado. Estocando, eles já estão estocando aqui os tomates, o negócio está ficando, né? Mas vamos aqui começando, né, o nosso bate-papo. Doutor, fique à vontade. E eu vou fazer algumas perguntinhas, né? Se eu puder, o tema, a terapia na pandemia, né? O seu trabalho se eu puder começar falando sobre o seu trabalho de mestrado, e aí eu vou fazer algumas perguntas, porque, assim, eu sou leiga nessa parte de termos técnicos, né? Aí eu vou te perguntar ali, dentro da sua temática, algumas características. Qual foi a sua temática de mestrado, doutor André? Então, como o título diz, né, eu investiguei a correlação dos prejuízos acadêmicos nas crianças aqui do município de Curitiba, que tinham já o diagnóstico de TDAH, para quem não sabe, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, caracterizado pela falta de atenção e algumas vezes acompanhado com a hiperatividade, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, e que normalmente agravam muito a aprendizagem escolar, né? E eu fiz uma correlação com a depressão também. Crianças também com diagnóstico de depressão maior, que infelizmente, ainda na nossa realidade, a gente acredita que criança não tem depressão. Não existe depressão infantil, que é uma grande, vamos dizer, bobagem, talvez. Mas criança tem sinais de depressão, e tem características até opostas, às vezes, de determinado gênero, né? Normalmente meninas são mais internalizadoras, elas seguram mais para elas essas angústias, e os meninos são mais externalizadores no sentido de serem mais agressivos, mas também apresentam dificuldades. Então, com uma parceria com a Secretaria Municipal de Ensino, junto com o Instituto de Pesquisa pela Pequeno Príncipe, lá do Complexo Pequeno Príncipe, a gente pôde realizar esse trabalho, fazendo um levantamento com mais de 150 crianças aqui do município de Curitiba, e a gente identificou que é um público muito prejudicado, que tem o aprendizagem escolar, entre outras categorias, né, muito prejudicados. Então, uma criança com TDAH já está bem documentado em pesquisas, né, que apresenta dificuldade, assim como uma criança com depressão. Mas uma criança com TDAH comórbido com depressão, ou seja, ele tem dois diagnósticos, ou às vezes até mais, ela apresenta sinais e sintomas muito mais graves. Então, foi essa pergunta que eu quis responder no meu trabalho, e o achado foi o que realmente eu já imaginava. Problemas de aritmética,
e funções executivas superiores foram encontrados de maneira significativa em relação ao público sem comorbidade, que a gente fala, o estudante neurotípico, né, sem nenhum diagnóstico, mas também foi achada uma prevalência significativa com as crianças que tinham só TDAH ou só depressão. Então, a gente ficou com a dúvida, que é o ponto crucial para o próximo passo, o que fazer com essas crianças? Eles apresentam uma dificuldade que talvez seja um obstáculo que para ela seja intransponível. E sem ajuda ela não vai conseguir. Infelizmente é assim. E quanto mais tempo vai passando, maiores são as chances dela ter no futuro envolvimento com drogas, com crime, e até desistência escolar e acadêmica, né? Certo. Sim. Só explica um pouco mais esse TDAH. TDAH, que seria o transtorno de déficit de atenção. Seria aquelas crianças, na verdade, que está em sala de aula, mas não está atenta no aprendizado. Exatamente, é uma função, digamos assim, mais física. Como que se detecta? É fácil detectar isso? Você como psicólogo? Excelente pergunta. O transtorno de déficit de atenção, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, ele tem uma característica que é durante o desenvolvimento maturacional do cérebro, ocorreu algum problema, digamos, ou não um problema, mas um obstáculo nesse amadurecimento, que acabou desenvolvendo o TDAH, ou uma má formação, alguma coisa assim, que traz um diagnóstico ou alguns sinais muito característicos. A gente tem um dilema que quando você entra para trabalhar com crianças com TDAH, primeiro é o preconceito. O primeiro preconceito é TDAH não existe, TDAH é uma grande invenção. Na verdade, isso, quando você estuda e você vê estudos de neuroimagem, que você consegue ver o comportamento do cérebro, as estruturas mais quentes do cérebro, são de uma criança típica, sem TDAH, uma criança com diagnóstico, você vê diferenças. Então, isso é só para frisar o seguinte: TDAH existe sim, tá? E ele tem algumas características. Ele pode vir acompanhado, bem como você falou, essa criança que tem uma certa, talvez uma ausência quando você vê ela em sala de aula, por exemplo, mas ela tem que apresentar também essa desatenção não só em sala de aula, mas como na escola ou em outro ambiente. Então, ela tem que apresentar uma desatenção em outros ambientes também. Dentro de casa, na escola, às vezes brincando com os amigos, né, fazendo até atividades de lazer. E a hiperatividade não é sempre que ela é acompanhada. Ela é acompanhada na maioria das vezes, mas não é em todos os diagnósticos. E para fazer essa investigação é muito importante que seja feito por um neuropediatra ou um médico da criança, um pediatra. E que seja feita uma avaliação sistemática, uma avaliação psicológica, principalmente com os atores que estão envolvidos com a criança. Então, eu faço avaliação com crianças já faz uns 3, 4 anos, desde a época da faculdade já. Então, a gente tinha uma equipe multidisciplinar, envolvendo profissionais de saúde, como neurocientista, neuropediatra. A gente fazia uma investigação oftalmológica e audiométrica também, para a gente descartar todas as hipóteses, para a gente ter certeza que esse diagnóstico está sendo o mais correto, para a gente poder dar andamento, né? Doutor, eu queria perguntar, a partir de qual idade essa criança precisa já de um acompanhamento para que ele possa, né, desenvolver ou acompanhar ou realmente regular esse déficit para que ele não tenha no futuro prejuízo? Isso é passivo de tratamento, correto? E qual que é a idade mínima para detectar? Ok. O diagnóstico do TDAH,
Bom, melhor dizendo assim, o TDAH, ele é um transtorno mental e ele não tem uma cura, mas o tratamento ele existe sim, tá? E principalmente pela técnica da terapia cognitivo-comportamental, que é as mais indicadas, né? E como que dá essa detecção? Normalmente, ela é detectada na fase escolar. Quando a criança entra na fase escolar, por volta dos 6 anos, você consegue fazer essa detecção. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso no Brasil, assim, normalmente em 6 anos. Nos Estados Unidos, eles conseguem fazer uma detecção, às vezes, até precoce. Bom, enfim, não vou entrar no campo de medicação, mas é que é muito importante que a criança também seja medicada para que consiga se concentrar e aproveitar melhor, ter uma melhor qualidade de vida, principalmente na escola, né? Mas quanto mais cedo tiver desculpa, o acompanhamento, mais melhor vai ser os resultados para essa criança, o desenvolvimento dela. Então, vamos supor, se eu consigo fazer um diagnóstico cedo e dar algum atendimento para essa criança com pedagogo, psicopedagogo, com psicólogo, que acompanhe essa criança e ela esteja também medicada, você vai ter um resultado muito melhor a longo prazo, até a curto prazo, curto, a médio, a longo prazo. Né? Por isso que é importante, e TDAH não é brincadeira. TDAH, indivíduos que não são tratados, não são diagnosticados, até na fase ali no período da infância, às vezes eles cometem atos que são, infelizmente, irreversíveis, né? Perfeito, sim. Então, assim, pelo que o doutor está falando, como é a partir de 6 anos, então requer uma observação, principalmente dos pais e dos professores, que vão ali Exato. perceber esse primeiro déficit e passar para os pais. E, claro, se a rede de ensino tiver essa equipe multifuncional, vai dar um suporte, né? Se não tiver, teria que ser um acompanhamento pelo neuropediatra ou por um psicólogo para poder fazer esse acompanhamento e a criança possa desenvolver. Isso é a recomendação sua para que essa criança lá na frente não tenha maiores prejuízos. Só fazendo um pequeno parênteses aí, essa recomendação, na verdade, desculpa, ela é a avaliação psicológica. Por exemplo, quem vai dar o diagnóstico é o neuropediatra ou o médico da criança, né? O pediatra também pode dar. Mas, para dar suporte para esse diagnóstico, o psicólogo é muito importante porque o psicólogo vai entrar com uma avaliação psicológica. Mas, como eu falei, é uma equipe multidisciplinar. Então, não é também só a avaliação psicológica que é interessante aí. A gente faz uma investigação para ver se não é problema, se a criança não está com miopia. É uma possibilidade, né? Sim. Perfeito. Muito bem esclarecido, doutor. E na questão da depressão infantil, tem até uma pergunta aqui que foi bem colocada, que é da Débora Alves. Ela diz: doutor André, como saber se a criança está triste ou deprimida? Olha, uma característica da depressão é o tempo. Né? Eu tenho o costume de usar o DSM-5, como ele é um manual de diagnóstico para transtornos mentais, está na 5ª edição, e também dá para você utilizar o CID. E uma característica para a depressão, também para o TDAH, é o tempo. Quanto tempo isso perdura? A gente não pode generalizar, ótima pergunta até, desculpa de não ter falado antes, porque é uma dúvida que acontece bastante com os pais, né? Você tem que perceber há quanto tempo isso está ocorrendo. Né? Triste, todo mundo fica. Eu fico, você fica, criança também fica, criança é um ser humano e a gente tem que tratar ela, enxergar desse jeito, mas será que o ambiente está oferecendo, será que essa tristeza que está sendo gerada na criança está vindo do ambiente? São algumas investigações que a gente tem que ficar atento. O que eu diria para ela? Essa criança está triste há quanto tempo? São tristezas episódicas?
Por que ela está triste? O que você enxerga nela? O que você interpreta tristeza nessa criança? Né? Então, o que eu recomendo, se isso for realmente uma dúvida, que você esteja preocupada, se essa tristeza ela é a mais recorrente, procure a ajuda de um psicólogo. Principalmente um psicólogo infantil, né? Com certeza ele vai te ajudar, ele vai fazer uma investigação e além de saber se há realmente um envolvimento ali de possível diagnóstico, uma possível hipótese de depressão infantil, ele pode fazer um tratamento, né? Um trabalho com essa criança, uma psicoeducação com os pais. E isso é muito importante. Podemos, assim, resumir de uma forma, assim, bem leiga, doutor, que a tristeza, assim, a criança quando está triste, é uma tristeza, assim, temporária, ou seja, está triste por alguma coisinha e daqui a pouco já se alegra, começa a brincar, começa a fazer essas coisas. E a depressão é uma coisa mais contínua, nada que os pais possam fazer, nada que os amigos possam fazer faz com que aquela criança tenha uma outra reação. Seria basicamente isso, assim, como eu falei, leigo para separar, uma forma bem leiga falando, no dia a dia, doutor? É duro você generalizar, sabe? Dizer que é isso, porque pode ser que não. Cada indivíduo tem uma maneira de se expressar que é única. Se você vê que a criança realmente ela tem já um estado que, por exemplo, a criança não quer comer, não se alimenta direito, essa melancolia, se estava envolvido, por exemplo, com um processo de luto, se tem um processo de luto próximo, pode ser que a criança fique triste, normalmente fique, né? Ela vai passar por um processo de luto muito similar que o de um adulto, mas se não teve essas possibilidades, assim, não teve um processo de luto, não teve uma interferência externa que talvez você perceba ali que ela está, essa tristeza não é momentânea, digamos, igual você falou, ela estava triste, ficou feliz e foi brincar, então isso não é depressão. Ok, a gente pode até enxergar disso, mas se é uma tristeza mais melancólica e persistente, cabe muito ser investigado com um psicólogo. E a gente tem que acabar com essa ideia que psicólogo é coisa para pessoas que estão doentes, sabe? Eu costumo dizer, procura um psicólogo porque é bem-estar, é qualidade de vida. Você não faz, por exemplo, vou na academia, eu vou na sauna, sei lá, eu vou fazer aula de música, eu vou no psicólogo também. Ah, mas você não está bem, você não está doente, você não é louco, que dizem. Não faz mal, é bem-estar, é qualidade de vida. Melhor forma de você cuidar da saúde é prevenção. Perfeito. Perfeito, muito bem colocado, doutor, isso mesmo. Porque a gente tem que cuidar de várias coisas, digamos, a saúde, questão com a prevenção, com exames de sangue, exames, né, periódicos. Nós mulheres temos muito mais, né, exames que tem que fazer anualmente. E também cuidar, né, da saúde mental, psicológica, do bem-estar, para que haja um equilíbrio. É muito importante o equilíbrio. Agora, aproveitando essa questão, doutor, vou fazer uma pergunta para ver se realmente tem. Né? A gente teve, inclusive, tivemos uma diretora uma semana passada, diretora de escola, e ela me falou que identificou um caso semelhante a esse. E contou como que foi a desenvoltura. Mas eu gostaria de saber, o senhor, né, como competente na área, se há uma interferência no desenvolvimento de uma criança que vive dentro de um ambiente de violência doméstica, principalmente no âmbito escolar ou no seu desenvolvimento mesmo como criança, né? Se há alguma interferência, se ela vive aí nesse ambiente onde ela presencia, né, diariamente ou esporadicamente violência aí na sua casa. Há uma interferência no desenvolvimento dela, pode causar depressão, pode causar algum problema que pode gerar lá na frente maiores problemas para o desenvolvimento dela psicológico junto à sociedade? Sim,
eu não sei se você já conversou fez entrevista com outros psicólogos, mas normalmente tem uma resposta que é de praxe, que sempre vai se repetir quando você conversa com eles, que é, depende. Mas eu me lembro dessa entrevista, eu achei muito interessante que o trabalho que ela fez, e uma coisa que eu achei muito interessante é os professores conseguirem notar essas características que normalmente não são claras. Né? O professor, as pessoas que estão envolvidas ali no ambiente escolar, conseguirem detectar alguns comportamentos da criança e presumir que isso possa ser fruto de um abuso ou talvez de alguma violência assim. Na literatura está bem documentado o caso de violência infantil com prejuízos acadêmicos em outras áreas da vida também. Tem uma pesquisa até recente, que quando eu estava fazendo meu mestrado, se não me engano, foi feito na África pela autora Maloa, que é uma ativista, e ela coloca o seguinte, que na pesquisa dela, todas as crianças que participaram, que sofriam violência doméstica, todas, 100% do público dessas crianças, né, as crianças relataram que a violência atrapalhava o aprendizado escolar, concentração, interesse, enfim. Também teve uma outra pesquisa eu acho que a Universidade de Harvard, que mostrou os tipos de violência, e isso eu acho bem interessante, que existe uma violência direta e indireta. A violência direta é uma violência que é, por exemplo, a agressão física contra a criança. É uma violência direta. E violência indireta seria uma violência que a criança presencia, às vezes com uma certa constância dentro de casa. Pai, mãe, irmãos, ela está naquele meio. E ambas influenciam. Ambas influenciam a aprendizagem escolar. Então você já pega a violência contra a criança, o ambiente violento vai influenciar. E o que eu acho mais engraçado, que também é colocado aí, o que me chamou a atenção, foi que por que os pais agridem a criança? 40% deles disseram que porque achavam a criança como um indivíduo frágil, sem defesa. Sim, não tem defesa. Porque se você for parar para analisar, eu não vou agredir meu vizinho, porque ele pode ser agressivo comigo também. Né? E daí tinha também, agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas agressão, porque tinha um ponto muito interessante, que era do meu estudo, por causa do TDAH, eu agredia meu filho porque ele era muito desobediente. É desobediente, eu vou agredir. Só que aí que é o perigo, porque se eu agrido meu filho com violência, se é uma forma de educar com violência, eu vou criar um filho violento, no sentido que ele vai ter dificuldade, essa agressividade vai voltar dentro do próprio... Ele vai ter esse comportamento como resposta, sabe? As crianças, elas são educadas muito por referências. E foi muito interessante quando ela falou, porque a gente tem muita dificuldade de fazer a identificação dessas crianças. É incrível. Essa diretora, ela conseguiu identificar e dar uma volta com esse problema, né? Dar a volta por cima com esse problema. Mas eu tiro o chapéu para ela, porque não é essa a realidade que a gente vê no dia a dia, infelizmente. Então, doutora André, na verdade, eu tenho um meio-irmão, que ele foi tratado por meu padrasto, ele era muito rude com as palavras, psicologicamente, e uma família muito humilde, a qual o meu irmão, ele teve que ser, com 11, 12 anos, servente, né? Servente ajudante de servente para construir a própria casa, né? São moradias em São Paulo, moradias simples, onde a própria pessoa construía. Meu padrasto era o pedreiro, e como faltava mão de obra, ele, com 11 anos, era o servente dele, né? E aí ele maltratava muito, né? Eu não convivia, né, com a minha mãe na época também, fui criada por outra família, mas a gente ouvia falar que ele maltratava,
maltratava, e meu irmão teve muita dificuldade para concluir hoje, né, o ensino médio, antigo segundo grau, né? É a doutora Vanilda que me corrige aí, porque mudou tudo isso. Então, assim, ele teve muita dificuldade e o que o doutor falou isso implica. Hoje, minha mãe é separada do meu padrasto, mas, assim, e convive com meu irmão. Meu irmão é separado, teve um relacionamento, mas ele trata a minha mãe, por incrível que pareça, igualzinho o meu padrasto. É assim, como se fosse uma réplica, assim. É lamentável falar isso, mas a gente não é, eu acho que não é um caso só meu, de família. A gente até conversa com ele se arrepende de tudo, mas assim, teve esses dois problemas. Tanto do problema de a dificuldade na escola, por conta desse ambiente, e, por outro lado, também replicou o comportamento. Até hoje, não estou dizendo que ele não conseguiu ficar com a esposa, tem 2 filhos, mas assim, e a minha mãe trata ele super bem mesmo, a gente fala, e a gente sabe que o que o senhor está falando ali, eu sei que na minha família eu vejo praticamente isso, né? Mas só fiz esse comentário para concluir que realmente é algo muito sério que a gente precisa detectar Sim. logo no começo, o acompanhamento, a prevenção, como o doutor falou, é muito importante. Mas nós estamos, doutor, num momento assim de isolamento e pandemia. Uhum. E quais são as dificuldades, né, que são desencadeadas nesse momento em relação a toda a família? O senhor poderia É, falar, né, que o senhor também está fazendo seus atendimentos de modo virtual, algumas exceções presenciais, enfim. O que o senhor tem notado desse isolamento na parte psicológica? O que tem afetado, né, em relação à família? é bom colocar, assegurar que eu sofri bastante também com essa notícia da pandemia, né? Com a pandemia, não só com a notícia. Então, eu acredito assim, e que quando surgiu a pandemia, surgiu o que estava acontecendo, as notícias do Covid, na verdade, a gente ficou em choque, né? Todos, até os psicólogos, eu me lembro que bem no início a gente fazia encontros virtuais e para tentar elaborar talvez algum tipo de protocolo, e a gente teve auxílio nisso, né, com o Conselho Regional aqui de Psicologia, federal também, e a gente passou por algumas fases. Eu acredito que aquela primeira fase que foi, foi talvez mais complicada, foi da notícia, porque ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia o que era. A gente estava trabalhando com mistério, né? Então a gente teve muitos relatos de pessoas que estavam em dúvida, as pessoas não sabiam o que tinham, né? Não sabiam o que fazer, o medo de ter, sei lá, a saúde fragilizada, medo de morte, isso tudo veio com certa constância. Daí, talvez uma segunda etapa, as pessoas foram descobrindo, tendo mais informações sobre o que era o vírus e as maneiras de se prevenir, né? E isso foi passando. Isso foi passando. E lógico que tem restícios de pessoas que têm alguns sinais obsessivos ainda, com um medo talvez um pouco mais acima da média, mas isso às vezes já tinha até antes da pandemia. E agora a gente está nesse bendito dilema de como é ficar tanto tempo aprisionado, talvez as pessoas gostam de usar essa palavra, né? Presos e tal. Sinceramente, eu gosto de ficar em casa. Eu não vejo muito problema de ficar em casa. Eu gosto, enfim, aqui eu tenho meu espaço, eu gosto de estudar, e até minha noiva sabe que eu não gosto de sair muito, não. Mas agora, conviver, não, o grande dilema talvez seja como eu vou trabalhar em casa. Eu tinha toda uma rotina de sair, né, acordar,
pela manhã, tomar um banho, me arrumar, tomar um café e trabalhar. E agora, como que eu faço isso? Você pode ter alguns benefícios de acordar mais tarde, né, ter o conforto da tua casa, só que e a concentração, como que envolve dividir, de repente, o escritório com o marido, com a esposa, a atenção com as crianças que estão, né, até os pets aqui, meus gatos passando em cima da mesa aqui. Então, tudo isso aí dificulta bastante. Dificulta. E isso que eu tenho mais contato na clínica, talvez agora, é essa terceira fase de como que eu vou me ajustar ao meu cotidiano, fazer uma rotina para que eu seja mais produtivo. Talvez seja essa fase, essa transição que eu estou sentindo mais na clínica, pelo menos que eu tenho mais recebido mais. Mas calma, daqui a pouco vem a resposta do tomate, gente. Eu sei que você está curioso, mas calma, já vamos chegar lá. Mas, doutor, falando dessa questão também que o senhor apontou de alguns estudos, também a agressividade aumentou, né? Por conta, assim, porque tem, por exemplo, você tem um filho que tem hiperativo, né? E, como você falou, isso acaba gerando até situações assim, falta dinheiro para pagar as contas, tudo, então as pessoas ficam com, vamos dizer popularmente, os nervos à flor da pele. Isso também acaba gerando esse isolamento, essa tensão, tudo, acaba gerando um ambiente assim, as pessoas também ficam nervosas, impactadas com tudo isso, por conta de não conseguir pagar as suas contas, saber como é que fica. Isso também tem um desenho, algo do cérebro que não sei se agora que o senhor quer que eu apresente essa questão do desenvolvimento dos dias. A hora que o senhor precisar da imagem, a gente pede para o pessoal na produção apresentar. Isso gera também bastante reflexos, né? O que o senhor acha de reflexos positivos e os reflexos negativos desse isolamento, na parte psicológica? Eu acho que você falou bem, assim, isso que você falou sobre agressão específico, eu acho que tem que ser trabalhado, talvez a gente já tinha essa agressão. Quem me diz que essa agressão já não estava lá? Talvez a oportunidade de se mostrar o ambiente mais propício e a agressão apareça mais agora. Mas é sempre bom a gente pontuar com muita cautela, nunca generalizar. Igual, por exemplo, a gente teve notícia de pessoas aí do Poder Executivo falando que vamos acabar com a pandemia, porque as pessoas estão batendo uma nas outras, ou estão tendo casos de pedofilia aumentou, por exemplo. Isso não justifica. Isso não tem nexo nenhum. Não tem, sabe, isso não vai explicar. Não explica. A violência não vai explicar por causa de uma pandemia que está todo mundo em casa. O que acontece? O que normalmente acontece? Vamos pegar vários cenários. O cenário número 1, dizer que é um casal que mora com uma criança. Ambos estão em dúvida de como ser produtivos, a criança não sai de casa, não pode ir no parquinho, então a criança ela precisa gastar energia, e o estresse vai acontecendo aí. Os pais precisam de concentração, a criança também precisa de atenção para gastar essa energia que ela não está conseguindo, e aí o cenário está feito. Mas aí que poderia surgir, talvez, a função de um psicólogo, por exemplo. E eu conheço vários psicólogos, eu já contribuí bastante, contribuo com ajuda nesses casos de psicoeducação, sabe? Como eu consigo conciliar para que eu consiga ter um dia mais proveitoso, dê atenção para os meus filhos, e que eu não preciso usar de artifícios, que nunca devo utilizar artifícios de violência física, sabe? Para algumas pessoas pode ser até um cenário utópico, né? Como criança pequena, como que eu vou lidar com essas coisas? Há possibilidade. Há possibilidade. Talvez você tenha que se enxergar dentro de você se isso já não existia dentro de você. Na sua infância,
Igual você falou, o caso do seu irmão. Na sua infância, como que você foi educado? Será que isso é uma repetição? Será que a forma que você educa seus filhos é uma estratégia que o teu cérebro está usando como uma repetição? Porque está lá, em alguma parte está lá. Ou você faz um esforço para tentar usar uma educação mais assertiva mesmo. Sim. E por aí vai. Eu acho que as pessoas têm que procurar ajuda, todas. Conversar com bons amigos, com um psicólogo, com conhecidos. A gente tem essa necessidade social de expressar, a gente precisa falar mais, a gente precisa se comunicar dos sentimentos que a gente sente, para que eles não, que nossos impulsos não tomem conta, não dominem nossa parte mais racional. Perfeito. E esse investimento que o senhor fala, assim, do investimento cognitivo, o que seria esse investimento cognitivo? Tá. Investimento cognitivo, ele está, nesses congressos, por exemplo, que eu fui premiado, eu já participava com uma certa constância, até nesse ano, infelizmente, eu não pude participar, que esse tema, investimento cognitivo, está super em alta, que a gente fala aqui no teu programa sobre finanças. Todo mundo precisa ter, de repente, guardar dinheiro, fazer um investimento, pensando lá no futuro. Essa reserva cognitiva, ela é muito interessante porque o cérebro também atua como se fosse um certo investimento que você possa fazer. Por exemplo, se você tiver um cotidiano que você está acordando, trabalhando, fazendo as coisas que você sempre faz, todos os dias. Tá, você pode escrever bastante, você pode ler um livro, mas sempre você fez isso. Isso não é considerado exatamente um investimento. Investimento é você tentar fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Por exemplo, eu aqui, deixa eu me imaginar, eu não toco nenhum instrumento, certo? Se eu começar a tocar um instrumento, meu cérebro ele vai ter que ter novas neurogêneses, né, que é o nascimento de novos neurônios para tentar fixar aquele conhecimento. E quanto mais eu vou praticando, mais caminhos neuronais ele vai se formar dentro do meu cérebro para fixar aquele conhecimento, tá? Isso é um investimento. Eu estou tocando violão, eu aprendo a tocar violão, e eu posso fazer isso de um hobby para minha vida, mas eu quero sempre aprender um pouco mais. Eu vou aprender agora, de repente, uma língua. Eu vou aprender alemão, por exemplo, e eu começo a investir nisso. Vou aprender sobre um determinado tema que eu não conheço. E um dos tópicos que eles falavam no congresso, por exemplo, era dança. Dança. Aprender a dançar. Você consegue fazer algumas reservas cognitivas que, se um dia você precisar, vamos supor, você teve um problema, um acidente cardiovascular, por exemplo, você consegue ter uma maior plasticidade cerebral. É como se tivesse um dinheiro guardado para uma emergência. Então você tem uma modulação no cérebro que ela está mais acostumado a recrutar outras regiões do cérebro para tomar conta daquela região que foi afetada. Isso, eu acredito que na pandemia é uma ótima oportunidade. A gente estava pensando, que oportunidade que eu posso ter? É uma ótima oportunidade. Você pode estar aí estressado de ficar em casa, por que não você não pode ensinar teu filho uma atividade que ela não vai, de repente, ela não aprendeu nem na escola, não vai aprender na escola. Né? Tocar violão, ensina teu filho a tocar violão, por exemplo. Aprenda junto com ele. Né? E aprenda a cozinhar, ensina teu filho a cozinhar. Se você não sabe, aprenda junto, vai mostrando que você sabe. E isso que é legal, porque, olha, as escolas vão voltar, a criançada vai voltar, e eu quero ver o desespero dos professores que vão ter que trabalhar com esses alunos, que o nível de desatenção eu acho que vai ser muito grande, infelizmente. É verdade. E essa aqui doutora, é a parte boa, né? Que você juntou dessa reserva cognitiva,
com o fato de você estar a parte boa do isolamento da pandemia, algumas crianças, assim, eu vi um comentário que justamente os pais tiveram um tempinho para brincar com aquele jogo com eles, né, fazer aquele tempo com eles, de brincar, de fazer um desenho, de sentar no chão, de fazer. Então, assim, claro que tem que ter uma reserva de tempo, tem que aí a gente vai entrar novamente no tema final, que todo mundo está curioso aí, como a gente render mais no home office ao ponto também de dar atenção mais para os filhos que eles precisam, e também para os pets, né? Então, para toda a família que está ali, e os pets também requer, né, uma atenção, eles um carinho, enfim. E aí eu queria perguntar, né, antes, já a gente chegando no tomate, eu tô com meus 3 tomates aí, quem tá com tomate, e ver os comentários aqui, o pessoal tá firme aqui, doutor, peraí. Ó, vamos lá, nós tínhamos parado com a cunhada, eu acredito que era a cunhada. Tem um comentário aqui que é aqui, a doutora Maria Vanilda falou assim: boa noite aí, meu genro, o melhor psicólogo que conheço. Concordo plenamente, doutora Vanilda. Obrigado. Fã número 1 aí, ó, André. Raul Alonso, André lindo, esse eu tinha falado. A Célia falou que comprou uma caixa de tomate. Eu parei na Evelyn, parabéns, cunhado. Isso, agora depois nós temos aqui João Guilherme Ribeiro. Estou aqui cultivando tomate em casa. Esse aqui já está até cultivando tomate. Nossa! O pessoal vai fazer um comum. Eu, na verdade, moro em apartamento, eu já vou fazer, né, a minha hortinha aqui totalmente diferenciada para cultivar tomate também. Boa ideia, João. A Vilma Cordeiro, obrigada, Vilma, pela audiência. Estou amando essa live. Edson Ribeiro, boa, mano. A Marli Dias, boa noite, Deus abençoe. A Marli Dias não perde uma live, a nossa amiga de live, ela absorve tudo. Daqui a pouco ela vai ter conhecimento em todas as áreas, e cada live é um conhecimento a mais. Você bem sabe, a Marli, em todos. A resposta da Débora já foi sanada. Se você tem alguma dúvida dentro do que foi falado, pode perguntar também, gente. A Simone Bornato, muito interessante esse tema. A Marli, parabéns, muito importante. Rosângela Rodrigues, minha sogra, disse: boa noite, doutora Marcilene, parabéns por esse trabalho maravilhoso. Boa noite, minha sogra querida. Ela deu boa noite também para você, doutora André. Ela também é fã número 1. A sogra, nós estamos muito bem de sogra, hein? Tem uma nossa amiga também, contemporânea. Fernanda Belão, um beijo, Fernanda. Está com seu filho lindo, maravilhoso. Um beijo no filho aí também. Boa noite a todos. Deixa eu ver, o Dides por Elas colocou aqui o seu contato. Deixa eu ver. Tem algumas perguntas aqui. Essas perguntas a gente vai responder mais no final. Deixa eu ver se daria para responder. Nós temos mais uma pergunta e depois vamos decifrar e... tem mais uma pergunta e depois vamos contar como que o tomate pode render mais no nosso home office. A Alda Mara Ertan disse: doutor, meu filho tem 12 anos e como a gente em casa, ele tem pouca conversa. A vida dele é ficar online no jogo, com os amigos, ele conversa até demais, mas comigo ele só conversa quando tem alguma coisa. Não adianta eu falar para sair desse maldito jogo. E quando desligo a internet, ele entra em desespero. Eu devo procurar ajuda de um psicólogo, pois ele não aceita um não como resposta. É um grande problema, doutor. O que você poderia falar para nossa amiga Alda? Olha, eu pessoalmente eu gosto de jogo. Eu acho que eu tô tendo... não, voltou. Tá normal? Ok. Eu gosto de jogo, cresci em um ambiente que tinha videogame, e eu venho de uma geração que jogava Mario, e, enfim, fã da Nintendo, e eu gosto até hoje. O problema é o seguinte: tudo em excesso faz mal. A gente tem uma coisa que a gente tem o circuito de recompensa dentro do nosso cérebro, que ele não foi feito
para a demanda que a gente está acostumado nos dias de hoje, com videogame, com mídia social e entre outros periféricos, né? O Bruno aí, o onipresente, ele consegue fazer jogar o cérebro na tela aí para eu explicar, para responder essa pergunta para ela? Rapidinho, nosso amigo. Olha lá. Tá dando para ver, doutor? Eu vou explicar de uma maneira didática. Tá, eu consigo ver, na verdade, eu sou bem acostumado. Não sei se o povo vai conseguir assistir. Não, mas é por isso que eles estão vendo. Então, ó, o que acontece no cérebro? Tá, o que acontece no cérebro? Tem dopamina responsável que a gente a dopamina talvez ela seja responsável pelos objetivos que faz a gente levantar da cama, tá? Então, ali no centro do cérebro, a gente tem a área tegmentar ventral, onde é a raiz da dopamina, onde ela é liberada. Ela passa pelo núcleo accumbens, responsável pela sensação de prazer, se essa sensação que você está tendo é boa ou não. E, por fim, ela vai terminar lá no córtex pré-frontal, certo? Nessa região, aqui na nossa testa, aqui, a última região, que é a última a ser desenvolvida no nosso desenvolvimento. Pode fechar o cérebro. Explicando isso, e eu queria explicar de uma forma mais pragmática, é que o núcleo accumbens não foi feito para tanto estímulo, por tanto número... Ah, tira esse aí, tá dando spoiler. Isso. O nosso cérebro não foi feito para tanto estímulo por tanto tempo, tá? Os programas, infelizmente, os jogos de videogame, os jogos de RPG, se você puder chamar teu filho para escutar isso, eu acho que ele ia se identificar a isso, porque eu sei o que ele está passando, eu entendo o seu filho. O que acontece? Quando você está jogando lá, normalmente o jogo tem uma missão que você tem que fazer, e você é estimulado a fazer essa missão, só que vai passando um determinado tempo que você vai começando a perder o foco. Poxa vida, eu começo a se cansar. Só que o pessoal que está por trás do jogo, eles pensaram, bom, a gente não pode fazer ele parar de jogar. Então vamos colocar missões secundárias no jogo para que quando ele estiver fazendo uma que a gente chama de quest no jogo, ele possa mudar e fazer uma quest secundária, um objetivo secundário. E depois, quando ele terminar, ele volta. O que aconteceu? A atenção estava lá, em alta. E daí ele vai apagando. O jogo, muito bem pensado, faz você fazer um outro objetivo. É como se você pegasse um fôlego da atenção. E daí, quando ela estiver acabando novamente, essa cast secundária, você volta para a cast principal. Daí você volta com atenção total. Isso que faz você passar tanto tempo jogando videogame. Só para você ter uma base, o nosso cérebro, ele tem mais aí, vamos jogar bem tranquilamente, eu estou falando com bem, uma forma assim, com muita garantia que pelo menos 30 mil anos, o nosso cérebro, ele não mudou muita coisa, tá? Ele tem muito mais, a gente poderia jogar 200 mil anos que o nosso cérebro existe. Ele foi moldado pensando em pequenos prazeres no dia. Prazeres, por exemplo, da caça, né? Então, normalmente, imaginando uma sociedade bem arcaica, onde as mulheres ficavam na caverna com as crianças e o homem ia caçar, então ele encontrava uma presa. O núcleo accumbens, que eu mostrei lá no centro do cérebro, ele é ativado para medir se aquilo ali vai ser bom ou não, né? Então, essa informação passa para o córtex, lá na frente do cérebro, e ele vai ter uma consequência, uma medição, essa parte mais racional vai... Bom, o que eu cacei valeu a pena? Será que o risco que eu tive valeu a pena? E daí ele pega essa carne, depois da caça, ele vai levar para a caverna, e quando ele chegando lá, as pessoas vão agraciá-lo, né? Que bom, você matou sei lá, um gnu, alguma coisa assim.
e ele vai ter essa recompensa, todo mundo ali vai prestigiar ele também vai ter uma recompensa de comendo carne, então ele vai voltar lá no núcleo accumbens dele, vai ficar a informação. Ah, foi muito bom que você fez esse comportamento. Repita. Dali 2, 3, 4, uma semana talvez, ele vai lá e vai caçar de novo. Talvez ele caça um bicho mais feroz, porque ele está mais estimulado a fazer aquilo. O problema nos dias atuais é que a gente tem um cérebro muito arcaico. Imagina, a gente está rodando aí um cérebro de 30 mil anos com aplicativos, videogame, a todo vapor. A gente não está acostumado com tanta incidência de recompensas. Teu cérebro fica toda hora, recompensa. O problema de você receber tantas recompensas que o videogame pode te dar, que isso pode ser traduzido com o vício, também o álcool é muito semelhante, é que você vai subindo digamos, o teu termostato. Daí, quando você desliga o videogame e vai fazer outras coisas, você para de achar graça. Você não acha recompensa em ter um diálogo, por exemplo, uma conversa com outras pessoas. Só que cabe frisar bem, um adulto, ele pode sofrer disso, e sofre. Tem estágios para a sofrência como que a gente fala, nesse circuito dopaminérgico, a gente fica refém da dopamina, o adulto vai sofrer diferente da criança. A criança ela está numa fase de maturação cognitiva em processo muito mais delicada. O cérebro córtex pré-frontal, por exemplo, ele só vai estar completo aos 25 anos. Ou seja, ele só vai... Isso no homem, né? Na mulher um pouco antes. Até isso na natureza deixou as mulheres mais sábias. A mulher tem a razão um pouco antes dos homens, em média, né? Não é regra, mas em média, sim. Então, a criança ela não consegue mensurar que o jogo está fazendo mal. Muitos adultos também não conseguem mensurar que o jogo está fazendo mal. Mas a criança daí passa, às vezes, numa pandemia, por exemplo, em casa. Bom, se o meu filho está quietinho assistindo TV, ou mexendo no celular, ou jogando videogame, eu vou deixar ele 5 horas. Só que lembrem, o núcleo accumbens está levando uma surra. Córtex pré-frontal não vai conseguir sensibilizar a criança para ele decidir se ele vai, se aquilo ali está trazendo prejuízo para ele, que ele tem que parar, né? Por isso, por exemplo, aqui é um sistema diferente, mas dá para usar como uma metáfora, alcoolistas. Por que você não deve dar álcool para a criança? Porque o próprio sistema dopaminérgico ele é muito mais sensível aos efeitos químicos que o álcool vai dar. Ele vai ter efeitos químicos gerados pelo álcool. O sistema dopaminérgico, igual do jogo, vai estar presente. No álcool vai ter outras coisas, mas também o do sistema dopaminérgico vai ficar presente e ele vai ficar desregulado. Então, o que eu indicaria para ela? A criança, quando você vê que tem vício em jogo, tenta conversar com ela e tenta dar atividades mais manuais. Não tem mal nenhum se a criança ficar, talvez, frustrado ou até angustiado por achar que não está fazendo uma coisa tão empolgante, né? Em último caso, procure um psicólogo, talvez até um pedagogo, tem tantas atividades lúdicas interessantes. Eu sei que é difícil, eu sei que na pandemia é complicado, a criançada não para, faz barulho, atrapalha muito no home office, mas a gente não pode render crianças aí de pelo menos até 12 anos, ainda está quase sendo da faixa, mas crianças de 0 a 12 anos tem que ter muita cautela para jogar, para dar celular, dar tablet ou videogame, tem que ter muita cautela, você tem que ficar muito atento do que você está fazendo. É muito importante o doutor frisar isso, porque realmente é uma realidade assim, que as mães até entregam para ver se ficam quietinhos, mas não sabe, né? Tudo isso que o doutor explicou, que pode gerar um vício, um afastamento, igual a Alda falou, de conversa e tudo. Mas isso pode ser tratado, né? Ou como o senhor falou,
um pedagogo e também com um profissional da área, né? Que o senhor já Sim, atende psicólogo, mas... psicólogo. Você já atende situações igual a essa também, doutor? Já Sim, atende? com certeza. Já atendo e já atendi. Agora, vou dizer para você que atualmente eu não tenho essa demanda agora, mas já atendi várias, até quando eu fazia, na época do meu mestrado. Era uma coisa recorrente, porque é o seguinte, a gente tem 3 estágios. E eu não tô, agora eu vou puxar um pouquinho no pé, as crianças também estão envolvidas, jovens estão envolvidos, e adultos também estão envolvidos. Vamos dizer assim, a gente está pegando um videogame que o videogame foi pensado de uma forma para roubar esse sistema dopaminérgico para ele, tá? E realmente tem psicólogo por trás disso. Isso que eu fico acho bem curioso, porque isso deixa o jogo interessante. Isso deixa o jogo interessante. O jogo é bom quando o jogo consegue roubar esse mecanismo dopaminérgico de você. Agora é o seguinte, Facebook, Instagram, eles também foram pensados na mesma forma. A gente tem 3 estágios que eu vou explicá-los utilizando o Facebook, que seja. Primeiro estágio, quando você não tem nenhum efeito do Facebook sobre o sistema de recompensa, é quando você é apresentado ao Facebook. Você olha, acha legal, talvez não acha tão legal assim, mas fica ali, talvez, uma porta aberta para que você possa mexer futuramente. Então, no segundo estágio, você já começa a descobrir coisas. Por exemplo, você descobre que postar uma foto e ter curtida é interessante. Né? Quando você posta foto e você tem 5 curtidas, você vai pensar, na próxima foto eu vou querer 10. Na próxima foto eu vou querer 20. Daí na próxima foto você tem 10. Daí, putz, mas eu tinha 20, o que aconteceu? Daí você se esforça para colocar outra foto que você tenha mais curtida. Isso é uma. Daí vai de vídeo, vai de postagem, rolar a tela para baixo, ficar rolando, dá uma sensação dopaminérgica, porque você busca uma informação, você dá risada, você compartilha, você dá like, a exposição, a investigação de outras pessoas, isso traz uma certa satisfação para você. Foi tudo pensado? Agora, e isso vocês podem procurar na internet. Procure como que se Facebook, celular, é permitido na casa do Zuckerberg. O que você acha? Ele não deixa, tem uma matéria muito interessante, não sei se foi da Time, que eles fizeram uma reportagem com a ex-babá, que foi expulsa da casa porque ela tinha um celular na bolsa. Nossa, Se o cara que é dono, ele não deixa os filhos chegarem perto de celular e de mídias como o Facebook, ele sabe o que está acontecendo. É isso que a gente não fica atento. E o adulto também. Instagram, por exemplo. Instagram, você utiliza fotos e repercussão e você ganha uma satisfação. E às vezes você está parado e você pega o teu celular e quando você dá conta, você já está mexendo no Instagram, rolando para baixo, curtindo, e não consegue prestar atenção no que você está fazendo. Parece que o teu cérebro, como ele vê que aquilo ali é uma recompensa fácil, sabe? É uma recompensa fácil. Ou seja, eu não preciso ter contato com outras pessoas, que é o caminho mais difícil, para ter uma recompensa. É mais fácil olhar as fotos dessas pessoas ou mandar uma mensagem. Eu, não sei, eu acho que eu até não falei, mas eu fiz o meu TCC com psicologia do trânsito e que mais que estava encontrando naquela época era pessoas que acham que o WhatsApp tem que ser respondido na hora, urgência no trânsito, e atender telefone no celular, que acontece muito acidente, e é aí que está o sistema dopaminérgico. Você acha que responder naquela hora, você tem que responder naquela hora, porque, na verdade, por trás disso, te traz uma satisfação, sabe? Você se acostumou a isso. Agora, o processo de desmame, ele é um pouquinho mais complicado. Você tem que ter um tempo sem celulares. Faça um teste você em casa, você que está nos ouvindo, se você consegue passar coisa pouca, 5 horas, sem usar computador ou tablet, coisas que você está acostumado a usar com periféricos assim,
eletrônicos, né? Os Black Mirrors, se você consegue ficar longe deles por 5 horas. 5 horas. E vou te falar, o teu cérebro vai te bombardear com informações que você não manda no teu cérebro. Essa que é a grande sacada. Ele vai ficar pedindo para você olhar. Ah, mas olha aquela mensagem. Veja se o fulano respondeu. Veja um e-mail, pelo menos. E você não tem controle sobre essas coisas. Essa que é a verdade. Acho que é lamentável. Doutor, nós estamos com 1h20 aqui, o tema está muito bom, todo mundo está bem atento. Para a última pergunta e para a pergunta-chave de hoje, de curiosidade, né? É uma pergunta-chave porque foi brilhante a exposição que o doutor colocou, mas em tudo, né? Foi muito esclarecedor, tem vários comentários que a sua linguagem é uma linguagem que a gente está entendendo perfeitamente, mas assim, como que a psicologia, na prática, você já deu vários exemplos, né, de uma forma mais sucinta, como que a psicologia pode auxiliar a gente na qualidade de vida? Que todos nós buscamos uma qualidade de vida, né? Não só como pessoa, mas como família. O que o senhor poderia, né, acrescentar nesse sentido, dentro de todo o conhecimento que o senhor tem, o mestrado, em poucas palavras, como que pode ser a psicologia pode nos ajudar muito, né? Somente nesse momento que nós estamos. Temos vários comentários, inclusive, esse comentário eu não posso deixar de falar, que é da sua noiva. Excelente live, Jaqueline Janardini. Beijo, beijo, amor. tá aqui. Tá aqui firme e forte assistindo, tá? Então, também daqui a pouco vou comentar as outras pessoas. E depois dessa resposta tem algo que eu tenho certeza que vai concluir o que o senhor vai falar. Um comentário da Rose Nantes. Como eu já disse, vamos pensar no investimento. O que é o melhor investimento que você possa fazer? Né? Eu acredito que se você está em busca, por exemplo, de eu quero ganhar dinheiro, eu quero sei lá, aumentar a minha renda mensal e tal. Talvez o melhor investimento seja em você mesmo. Talvez a tua melhor capacitação. Eu sou bem leigo em finanças, mas eu acredito que isso dê resultados de curto, médio prazo. Uma capacitação em você, além de aumentar a tua experiência, teu hall de informação e do que você vai conseguir trabalhar, melhor que qualquer investimento, acho que na bolsa, tá, inclusive, porque falam que se você não tiver um trabalho que te dê rendimentos suficientes, que sobram para você fazer uma aplicação, por exemplo, não adianta você aplicar pouco na bolsa, você não vai ter um rendimento, né, porque você vai trabalhar com porcentagem. Agora, psicologia é investimento. O duro, talvez, é que a gente não tenha a cultura de acreditar ou de realmente perceber que bem-estar, sabe, de você ter a cabeça mais esclarecida, você ter uma sintonia melhor com as coisas, essas coisas são que a terapia vai te ajudar. Às vezes você tem tanto medo, tanta coisa que te puxa para baixo, tanta coisa que te pede, pensamento bobo, você às vezes não vai numa entrevista de emprego porque você está com medo, sei lá, que não vai passar, sabe? Ou a tua imaginação já te pode aí, sabe? Eu não vou conseguir fazer tal coisa, eu não sou capaz de fazer determinada coisa. Ok, todo mundo pensa isso, mas não é todo mundo que faz terapia. Eu tô cansado de ver, assim, não é cansado, mas assim, acostumado a ver na terapia, e isso eu me coloco muito nisso. Eu não tô me tirando disso, eu sou humano também, eu faço terapia, sempre fiz terapia, e a gente se coloca colocando numa posição de inferioridade sempre. Isso está na gente, ele veio de fábrica. A gente precisa de um terapeuta, alguém que nos ouça, para mostrar caminhos que a gente não é capaz de pensar sozinho. Essa é a grande verdade. A diferença de falar com um amigo e com um profissional da área é que o profissional estudou, sabe? É muito bom você ter amigo e falar, mas tem coisas que você não, seja sincero para você mesmo, você não vai conseguir falar com um amigo. E mesmo que você fala, às vezes ele não vai conseguir te dar uma direção, sabe? Então, se você quer mais fluidez mental, não sei, essas coisas que estão em alta, talvez você consiga em terapia. Bacana. Então, para complementar,
Rosemary, né, ela fala assim, uma vez meu filho foi encaminhado para um psicólogo pela escola. Quando levei a psicóloga, disse que ele era uma criança super inteligente, até porque fazia toda a lição e ficava conversando com os colegas. E o que me dito é que a escola não estava preparada para esse aluno. Enfim, não tive um diagnóstico. Agora já está na 8ª série e está tudo bem, sempre à frente dos outros alunos. Então, ela realmente procurou um profissional, a princípio, que eu entendi, não sei se me corrija, Rosemary, é que foi falado que ele precisaria de psicólogo, e o próprio psicólogo falou, não, ele é super inteligente, não há necessidade, e hoje está se desenvolvendo muito bem. Né? Pode acontecer esse diagnóstico errado de um profissional que não está na área, não é competente para detectar isso, né? Por isso que é importante levar a um profissional habilitado, que aí o doutor falou que é muito importante, que é um investimento, né? É um investimento. Só pegando uma coisa aí. Eu não entendi muito bem, parece que o psicólogo da escola pediu para ele recomendar uma clínica de psicologia, que um outro psicólogo fez atendimento, né? Não, na verdade a escola pediu para procurar um psicólogo. Tá, né? Vamos... às vezes a gente acaba falando algumas coisas que a gente tem que voltar um pouquinho atrás, que talvez não ficou claro, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado a falar com pessoas da academia ou pacientes que estão envolvidos na área que deixa passar. Eu fiquei pensando o seguinte, a gente precisa entender que nem todo problema precisa de um diagnóstico. Né? Você não vai um psicólogo procurando diagnóstico, sempre. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Não existe diagnóstico. Por exemplo, a criança pode ter passado por série de fatores, enfim, que levaram a escola a acreditar que aqueles comportamentos que ela estava apresentando na escola eram fatores de risco para a criança. Ótimo, foi para o psicólogo. Não visto que digamos, não se tratava de uma causa mais orgânica, talvez, um transtorno, ou às vezes só uma coisa ali relacionada à aprendizagem, que também pode ser um transtorno de aprendizagem, né, quando é mais persistente, mas às vezes ali o problema foi sanado, e foi ótimo essa escolha. Talvez era só pontual. E eu não culpo, assim, sabe, os professores por acharem que essa criança tem que ir no psicólogo. Leva! Não vai esperando um diagnóstico, não vai acreditando, poxa, mas essa escola está errada. Eu levei no psicólogo, por exemplo, e o psicólogo falou que era super inteligente. Ótimo, mas quem sabe o trabalho do psicólogo não foi a chave para que essa criança conseguir ter um melhor rendimento, voltar para a escola e ser o aluno nota 10, sabe? Então, se o professor está recomendando, dá cabo investiga sim, não espere sempre um diagnóstico. Às vezes o psicólogo sabe tratar, sabe desenvolver algumas coisinhas ali que faltou, só foi acender o pavio para a criança ir para frente, sabe? A gente ficou aqui, é pedagoga que pediu para encaminhar para o psicólogo. Ficou mais claro. Normalmente pedagoga, mas é assim mesmo. E eu não vou jogar, por exemplo, falar que a pedagoga está errado, porque eu trabalhei muito com a secretaria e sei o dilema deles, eu acredito que está certo, sabe? A gente tem que primeiro tirar essa imagem que a psicologia, ou mandar alguém para escola, por exemplo, filhos, é uma coisa errada, e não é. Eu quando tiver meus filhos, eu vou tentar manter uma certa constância, assim, se acontecer algum prejuízo, que eu vejo que dá para ser o mais cedo possível possa ser trabalhado, por que não? E você, quando o teu filho está com um resfriadinho, por exemplo, você leva para o médico. Se o teu filho está com, sei lá, está com chulé, você às vezes vai querer investigar, ver o que é. Porque o psicólogo é assim, não precisa acreditar que a criança vai ser com um diagnóstico super difícil, sindrômico, às vezes, não. Fora disso. Igual, no caso dela, foi muito positivo, foi totalmente. Exato. Então, assim, não é questão, poxa, tem algum problema, não. Tem, na verdade, identificar mais qualidades até do que o problema.
Aqui, ó. E tem uma outra coisa que a gente no Brasil a gente não consegue identificar, a gente tem muita dificuldade de identificar outras habilidades. Poderia se tratar de um caso desse. Essa questão também. Outra coisa que o doutor falou, que é a questão de, vou procurar emprego, eu tenho medo e tal. E até a Célia Regina, lá da associação, falou assim, o medo realmente baixa a nossa imunidade também, né? Por essa sensação, assim, essa adrenalina também pode abaixar até a imunidade, esse sentimento negativo, né? A doutora Maria Vanilda falou assim, doutora Marcela Soares, como faz falta nas escolas, colégios estaduais, ou uma psicóloga. Infelizmente, o poder público não consegue enxergar isso. É lamentável mesmo. Por isso que precisa de políticas públicas para valorizar esse profissional. Porque, doutor, se tivesse pelo menos, não sei, na sua opinião, não sei se é suficiente, mas 1 ou 2 dias na semana, um profissional dentro da escola. Claro, o ideal é todos os dias, mas já dava uma grande diferença, né? Dava uma grande diferença. Com certeza. E olha, eu diria mais, para uma rede, uma instituição de ensino, psicólogo é pouco. Precisa de uma equipe de psicólogo e psicopedagogo em abundância. Essa que é a grande verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, para fazer com suspeito ou com diagnóstico, por exemplo, de TDAH, que é um assunto que eu investiguei, o TDAH é levado muito a sério. Autismo é levado muito a sério. Por exemplo, altas habilidades, que a gente até suspeitou agora, é levado muito a sério. E não é assim, vai para lá, se vira aí, mãe. Vai lá, se vira. Né? Imagina? Sim. Realmente, doutor, agora vamos à pergunta-chave. Vamos. A pergunta-chave. Gente, a pergunta, obrigado para quem está com a gente até agora. Eu só vou fazer os comentários, o doutor vai se preparar, porque essa pergunta requer, né, é algo muito importante, todo mundo está até agora, só vou fazer os últimos comentários e já vamos para responder como um tomate pode fazer o seu home office render mais. Eu, como já estou com 3 tomates, tem gente que já foi no mercado, pegou tomate, outro está fazendo já uma plantação de tomate, então nós queremos saber de que forma vamos realmente render mais. Aí vamos fazer o comentário e vamos à pergunta-chave de hoje. Apesar de tudo que o doutor falou, foi brilhante, encantador, ajudou muita gente. A doutora Vanilla perguntou se vai ficar gravado. Sim, doutora Vanilla, vai ficar gravado. Pode compartilhar para as pessoas, pode compartilhar esse assunto que foi muito bem tratado pelo doutor, a questão do filho, que a Alda está passando. Ela até comenta assim, está trocando a noite para o dia e nem para comer. Olha o jeito que está essa criança, entende? Então, realmente há necessidade de procurar um profissional. Nossa, nem pisco para não perder nenhuma informação. A Rosângela Serigati está ligadíssima. A doutora Maria Vânia falou, doutor André, sua explicação é muito didática, alcança os menos leigos que somos. Luzia Proença, boa noite, bom descanso a todos. Luzia, calma, não estamos encerrando ainda não. O que está acontecendo com ele? A Alda perguntou, né? Aquilo que o senhor já explicou. A Jaqueline está dando risada aqui. As carinhas de riso, Rosemary. Ótima live, aprendendo muito. A Nath Oliveira, sempre soube. A Nath Oliveira falou. Doutor, pode fazer os comentários também, que tem alguém conhecido. Guilherme Coelho, do Amaral, Raul. A Alda Mara, doutor, você tem um psicólogo que você me indica que atende pela Unimed? Doutor, atende pela Unimed ou não? A Alda, eu não atendo pela Unimed. Não atendo. Mas eu posso. Faz o seguinte, eu acho que depois vai ter meu contato, você me manda um WhatsApp que eu posso indicar. Ok, perfeito. Eu vou passar o seu WhatsApp, acho que não sei se aquele tinha o seu WhatsApp também, ou se tinha só o seu contato. Eu vou passar aqui para a equipe o WhatsApp seu, tá, doutor? Você autoriza? Tá ali, ó. Então, apareceu ali. Tá? Perfeito, isso mesmo. Tem o WhatsApp, Alda, procura o doutor, isso. Tá? 42 o DDD. O DDD é 42, fique atento. Verdade, realmente, às vezes todos nós precisamos de uma consulta.
Sim, essa live Unidos por Ela já respondeu, vai estar gravada, dá para compartilhar. Olha, Simone Bornato, estou curiosa com a utilização do tomate. A Nath está dando risada aqui. Nath Oliveira. Está dando risada. Você colocar o desenho Beijo, Nath. do tomate, a Débora falou, esta noite está sendo formidável, conhecimento específico para a resolução de conflitos do dia a dia. Isso mesmo. Realmente, a Solange Caldas Ribeiro, realmente, muito interessante essa explanação. A Célia Regina, muito linda a exposição e verdadeiras, doutor André. Agora vamos, então, prepare esse tomate. Todo mundo está com tomate na mão. Olha lá, apareceu o tomate até na tela. Doutor, responda essa pergunta para a gente, porque eu só tenho esses daqui, mas a partir de amanhã eu vou fazer uma horta e vou comprar mais tomates enquanto a horta não ficar pronta. Você que está com seu tomate, presta atenção. Doutor, a pergunta é essa. Como um tomate, ou mais de um tomate, pode fazer o meu home office, ou o seu home office, render mais? Conte pra gente, por favor, que a curiosidade está matando. Infelizmente, eu vou ter que dar uma primeira explanada aqui, antes de entrar no fato do tomate, tá? Antes da gente falar nesse tema sobre como vou render mais, eu acho que pode ser um pouco perigoso a gente ficar com esse pensamento, eu quero render mais, render mais, render mais, porque, lembre, sempre, o excesso pode fazer mal, tá? Burnout, por exemplo, é uma síndrome que acontece por excesso de trabalho, né? Aquela depressão que você tem devido ao trabalho, exposição ao trabalho, os chamados workaholic, né? Que são, digamos, os viciados, os alcoólatras do trabalho, que trabalham sem cessar, sem dar descanso. Mas eu acredito que esse tema, né, do trabalho é interessante, essa produtividade, pelo cenário que a gente está passando. As pessoas estão com dificuldades, e eu quero saber o seguinte, de vocês que estão nos ouvindo. Quando vocês estão diante de um trabalho, tá? Vocês têm uma tarefa, vamos supor, eu tenho que fazer, meu chefe me pediu para fazer uma divulgação de um evento, certo? Uma resenha sobre alguma coisa. O que acontece normalmente quando a gente está um pouco fora de sintonia, está ali em casa, é que a gente não sabe por onde começar. Porque às vezes a estrutura é muito grande, tá? Então o que eu peço? Antes da gente ir para o tomate, pensa em alguma coisa, uma tarefa que você tem que fazer, tá? No momento do trabalho, ou você está na faculdade, você tem que estudar alguma coisa. Você consegue dividir essa tarefa em outras tarefas menores? Vamos supor, imaginando que você tem que fazer uma resenha de um artigo. Então, separe o artigo em pedaços e faz, cada pedacinho faz um pouco ali, por linha. Ou um relatório, por exemplo, de vendas da tua empresa. Você vai falar sobre o marketing, você vai falar sobre as vendas no município, no estado, e por aí vai. Então, fragmente, certo? Beleza. E o que você vai fazer? Você vai pegar por pedaços. Você vai pegar por cada fragmento e você vai tentar justificar quanto tempo eu levo para fazer esse fragmento. Tá? Eu levo, vamos supor, tenta fazer números redondos, meia hora ou 1 hora. 1h30, 2 horas, e por aí vai. Então você vai fazendo uma etapa, um checklist, e você vai imaginar quanto tempo hipotético você vai precisar, certo? Agora entra a hora do tomate. Estão preparados? Esse aqui que é o tomate. Deixa eu ver. É um relógio. É um relógio. Coloca o tomate. Olha só. Aí, tá conseguindo ver? Tá, né? Oh. Essa invenção se chama Pomodoro. Foi feita em 1980 por um estudante italiano
que ele pensou em um jeito de aumentar a atividade dele nos estudos, aumentar o foco dele nos estudos. Porque acontece o seguinte, igual quando eu falei do ciclo de dopamina, que a gente consegue preservar a atenção em tanto tempo. Cada pessoa tem um tempo limite. É como se fosse a resistência numa corrida. Você pode correr 1 quilômetro, eu consigo correr 1,5 km, e outra pessoa pode correr só 800 metros, por exemplo. Atenção é a mesma coisa. Lendo um livro, eu consigo dedicar minha atenção a meia hora. Tem outras pessoas que vão dedicar 20 minutos, por exemplo. Né? E por aí vai. O que acontece no nosso cérebro? Quando você está lendo, fazendo uma atividade que para você é exaustiva, o teu cérebro, quando ele está começando a cansar, sabe? Igual na corrida, está começando a dar aquela cãibra, falta de fôlego, ele vai querer desligar. E isso que é a nossa falta de foco. Por exemplo, a criança está lá na escola, né? Está fazendo aquela atividade e ela muda de foco. Você, acontece isso, você está lá no trabalho vendo alguma coisa importante que você teria que fazer, de repente você se pega vendo e-mail, lendo e-mail, mexendo no celular, vendo o WhatsApp. Isso aqui vai te ajudar. Porque que você vai fazer o seguinte, Bruno, você consegue jogar a última imagem na tela? Então lembre, vocês dividiram a atividade em partes, e agora vocês vão utilizar a seguinte fórmula. Tá? Lembrando que o tomate é um timer, e eu já vou explicar que você não precisa comprar um relógio desse, você pode usar no celular, e eu vou te mostrar como, tá? Então vai acontecer da seguinte maneira. Vamos supor que eu vou fazer, então eu usei aqui o relatório que minha empresa me pediu. Eu acho que eu gasto 1 hora para fazer análise na venda do município, por exemplo, e a venda no estado eu gasto mais 1 hora, uns 30 minutos eu vejo uma pesquisa de satisfação, por exemplo. Então, esses 25 minutos primeiros eu vou colocar no timer. Eu vou pegar meu timer, girar, é timer de cozinha, e ele vai lá, 25 minutos. Sendo que eu vou precisar de pelo menos uma meia hora. 25 minutos está rodando. Quando acabar esses 25 minutos, eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Você vai parar o que você está fazendo, o teu estudo, enfim, e vai dar 5 minutos de descanso. Mais uma vez, no relógio, cronometrado. 5 minutos de descanso. Vai beber uma água, vai andar, caminhar, mexer no Instagram, enfim. Vai fazer o que você quiser fazer. 5 minutos. Lembrando que 5 minutos você tem que voltar. 25 minutos de novo. Acabou os 5 minutos, gira o relógio, mais 25 minutos, você vai ficar só focado nessa atividade que você está fazendo. Depois, mais um intervalo de 5 minutos. Se você acabou a sua atividade, ok, você para por aí. Se não, você continua. Mais 25 minutos, 5 minutos de descanso. 25. Nesse quarto estágio, o teu cérebro não vai conseguir mais descansar com 5 minutos. Então, você precisa dar uma pausa maior. Ali está recomendando ali 15, meia hora, depende. Então, aí você pode assistir um vídeo longo no YouTube, ou assistir uma série curta no Netflix, por exemplo, uns 30 minutos. Daí você volta para os 25. É importante o seguinte, quando você estiver fazendo o Pomodoro, essa técnica, você, nesses 25 minutos que você está atento, você deixa, por exemplo, avisa a tua família que você vai estar atento. Você fala, agora eu preciso focar, não me distraiam, deixa o celular no modo avião, por exemplo, deixa o celular no modo avião para ninguém te distrair, deixa no silencioso e foca, tá? O que acontece? Eu vou mostrar agora, Bruno, você pode voltar para a imagem? Se puder dar abrir a minha imagem só para ficar grande aqui na tela para o pessoal poder ver. Eu vou mostrar que vocês não precisam ter esse relógio, até porque o meu até deu uma quebrada. Mas eu uso o aplicativo no celular. Tem um monte, tá? Estão conseguindo ver aqui? Qual que é o nome então, desse? Seguinte, esse aqui, eu acho que é Pomodoro. A Amanda diz que usa o aplicativo. Amanda Campos diz que usa um aplicativo. É muito útil. É Pomodoro Timer. Pomodoro Timer. Aqui ele tá com 25 minutos. Se eu der o iniciar aqui, eu escrevi o nome de uma atividade qualquer aqui. Eu dou iniciar e agora eu foco. Eu não vou fazer outra coisa além dessa atividade. E depois, quando ele acabar, ele vai dar um som de uma campainha
e eu vou me dedicar a fazer outra coisa que eu gosto. Por exemplo, sei lá, comer um bis, enfim, olhar o Instagram, olhar uma notícia, dar uma caminhada, e depois ele vai tocar outra campainha quando acabar esses 5 minutos, e eu vou voltar a me dedicar à atividade até eu concluir ela. Por que é interessante o Pomodoro? Parece uma coisa assim tão banal, né? Mas é que ele não deixa o teu cérebro cansar. Ele usa uma técnica muito semelhante à técnica do que o videogame faz, ou que o Instagram faz, o Facebook faz. Então, se você acha muito tão divertido assim usar Instagram e Facebook, acredite, foi tudo o caso pensado. Foi feito para que você acreditasse que você está se divertindo, mas na verdade tem algumas pequenas implicações neurocientíficas que estão envolvidas ali. Agora eu acho que as perguntas, né? Porque provavelmente surge dúvidas, né? Tem a Thalita Auler. Deu um site aqui, ó, se a produção puder colocar, que diz o tomate -timer. Vamos colocar aqui, ó. Isso, a Thalita. Já usei. É bom, sim. Esse é bom também. Boa, Thalila. Boa, gostei. A Amanda Campos disse, Pomodoro é muito bom. E a Amanda é uma estudante, uma pessoa dedicada. A Irene Mica Matos, muito bom. A Maria Vanilda falou, amei, vou praticar isso amanhã mesmo. Tenho petições para fazer. Ótimo, isso mesmo. Também eu já... Ou pode até nos intervalos também. Tá? Você que já comprou os tomates, você pode comer o tomate no meio do intervalo. Não vai ser, de maneira alguma, o seu tomate desperdiçado, né? Porque tem os valores nutritivos. Exato, e não engorda, né? Do tomate, a ideia é de fazer isso. Então, você pode também comer o tomatinho, pode fazer uma atividade legal, pode dar uma atenção ali ao seu bichinho. Falar isso, cadê o Fígaro? O Fígaro não veio aí hoje para falar com a gente. O Fígaro tá tímido. Tá frio. Olha, ele tem um gatinho lindo que foi adotado, que ontem a gente estava conversando, ele apareceu. Hoje ele tá tímido. Fígaro. A Georgina, muito interessante essa técnica. Parabéns. A Georgina, que é a presidente da Associação das Mulheres para a Paz. A Jaqueline, a Jaqueline já sabia, né, dessa técnica. Ela também é psicóloga, né? Então, um casal de psicólogos. Ela já me viu fazendo muito. Mas, doutor, foi brilhante toda a explanação que você teve. A gente está aqui só nos comentários. E me diga uma coisa, atualmente o senhor está atendendo de forma presencial ou de forma virtual? E quais são os públicos-alvos que especificamente o doutor atende? Eu, na verdade, atendo todos os públicos. Depende muito da demanda. Eu atendo desde crianças, jovens, adultos e idosos. Eu realizo avaliação psicológica também, se precisar. Enfim, eu faço a terapia clínica, então, para todos os públicos. Faço a telemedicina, atendo de forma online, né, através de WhatsApp ou do Skype. E também tiro dúvidas, sem problema, assim, sabe? Às vezes as pessoas ficam um pouco... querem tirar dúvidas, às vezes, pelo Google, pelas informações aí que não são tão corretas. Eu atendo também pela plataforma Doctoralia. Então, se você digitar assim, Doctoralia, André Lucas, no Google, já vai aparecer meu nome lá. Você pode deixar teu nome, ou pode deixar, agendar uma consulta comigo, ou perguntar, fazer algum tipo de pergunta, ou até agendar uma entrevista, talvez. Né? A Ignez Dixel, gostei da dica. Ela também é da área da parapsicologia. É isso mesmo, Ignez? Só me confirma. Está assistindo com a gente? Um grande beijo do Núcleo da Mulher Empreendedora, a qual eu faço parte também. O Guilherme Coelho do Amaral falou, cola aí, Fígaro. Tá pedindo para o Fígaro aparecer. Eu acho que para a gente finalizar, se ele estivesse perto, aí, mas tadinho. Hoje ele não quer, porque nós temos que respeitar a vontade dele. A Claudete Aparecida diz, parabéns, filho querido. Beijos, beijocas no Fígaro. E na Arizona. São os dois pets, dois gatinhos lindos.
E eles estão aqui, hoje ele está tímido. Fala, hoje é dia. Ah, tá frio? Tá frio? Veio, ele veio. Vai dar para aparecer, vai dar um oi. Quer conhecer o Fígaro. Olha lá. Aqui o Fígaro. Ai, Olha a cara do Fígaro. sono. Olha lá, que lindo, que lindo. Muito fofo mesmo. Apareceu um monte de gatinho agora. Então, doutor, terminando com esse pet lindo, quero agradecer imensamente pela sua contribuição que abrilhantou essa noite. Com certeza, seus conhecimentos vão ajudar muitas famílias, vai ajudar crianças, vai ajudar mães que têm que realmente procurar um profissional competente. Eu vejo que o amor que o senhor tem pelo conhecimento, pela psicologia, vai refletir em trabalho de qualidade. E quero somente agradecer, e você que realmente precisa, como o doutor mesmo falou, não tem que ter preconceito. A filha, né, uma dos comentários que foi feito foi o seguinte, foi no psicólogo e falou, não, seu filho está ótimo, tá perfeito, não tem nada, então não sinta medo, vai lá procurar um profissional competente, é um trabalho de prevenção, é um trabalho como os demais que a gente procura, valorize esse profissional que é muito bem qualificado e que está à disposição. Muito obrigada desde já, doutor André, por estar com a gente no Unidos por Elas, participou voluntariamente no dia 14 de março e agora veio contemplar com tantos conhecimentos e técnicas para que a gente possa desenvolver o nosso dia a dia, superando todo esse momento que a gente está. Com certeza a gente já venceu tudo isso e estamos tirando tudo o lado bom. Tudo a gente tem que analisar o lado bom, né, de todas as diversidades na nossa vida. Por isso que a gente deixa esse recado final, procure um profissional e o doutor vai estar à disposição de vocês, né, para ver aí um atendimento, enfim. Mas muito obrigada, a doutora Vanilla termina-se muito boa live. Obrigada, doutora Marcelene, obrigada, doutora André Lucas, e boa noite. E termino, então, com uma boa noite e as suas considerações finais, doutor André, para a gente falar a frase da noite para essa pessoa. Muito obrigado, doutora Marcelene. Obrigado pelo pessoal, minha família, minha mãe, os meus primos aí, meus amigos. Tem tanta gente, né, que não dá para nomear todos. Para mim, um beijão especial para minha noiva, que sempre me acompanhou, sabe? A gente trabalha muito junto, a gente troca muita figura e não é fácil, sabe? A saúde mental não é brincadeira. A gente tem que levar bastante a sério. Uma coisa também importante as crianças, adolescentes, não trate o comportamento delas como se fosse preguiça, simplesmente. Dificilmente existe preguiça. Preguiça, a gente não consegue nomear, quantificar o que é preguiça. Na verdade, o que ela precisa, talvez seja um empurrãozinho, talvez o psicólogo consiga. Mas preguiça, não. Preguiça é um termo em desuso, uma palavra velha. Mas muito obrigado mesmo. E vamos, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando, você que estava online, de repente ficou um pouco tímido de fazer um comentário, quero agradecer imensamente a sua presença, a do nosso convidado, a da equipe técnica que está com a gente, o Bruno, a Débora está com a gente, enfim, a todos. Quero desejar uma boa noite, né, um bom final de semana e até a próxima live. Um abraço a Fernanda Belão, todos aqui estão agradecendo e vai estar gravado. Se você conhece alguém que está com problema com seu filho, com adolescente, compartilhe essa live, ajude essa pessoa, porque é um conhecimento que a gente não encontra em qualquer lugar. Por isso que nós estamos aqui unidos por elas, homens e mulheres unidos por uma causa maior, que é o bem-estar da família. E quando a saúde mental está de bem, com certeza tudo flui naturalmente. Né? Um grande abraço, então, para vocês. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fígaro. Fígaro foi dormir. Um abraço a todos. Muito obrigada. Até mais. Ah, ele está aqui. Que fofo. Então, até a próxima, gente. Mais outro tema bem interessante. Beijo.